Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um OPCast, onde eu vou falar, vou entrevistar aqui, bater um papo com um ex-participante de um programa de orientação profissional barra consultoria de carreira que aconteceu num lugar muito especial e foi uma turma, assim, maravilhosa que eu atendi, que eu guardo no meu coração até hoje. E antes que eu me esqueça, você também, eu vou pedir para que você se inscreva aqui logo abaixo deste vídeo, se inscreva no meu canal, clique o sininho para ativar as notificações e me siga lá no meu Instagram. Então, olá, tudo bem? Eu vou pedir para que você diga o seu nome, a sua idade e de onde você está falando. Legal. Bom, olá pessoal, meu nome é Renan, eu tenho 26 anos, falo aqui de São Paulo e estou ansioso aí para contar um pouco dessa trajetória que eu fiz junto com a Ângela. Muito legal. Quantos anos você tinha quando você fez esse trabalho aí de orientação barra consultoria de carreira comigo? Tinha em torno de 20 para 21 anos de idade, estava aí quase no último ano da faculdade. Muito bem. E por que você me procurou naquela época? Por que você sentiu essa necessidade? Como você me conheceu? Enfim, fala um pouquinho aí. Eu sempre tive algumas inseguranças da minha escolha profissional, né? E no momento em que eu procurei a Ângela, eu estava dentro de uma organização chamada ESEC, em que a gente fazia parte de uma diretoria em que a gente estava liderando por um ano aquele rumo daquela organização. E assim como eu, eram todos estudantes, muito jovens e com pouca ou quase nula experiência profissional e sem saber muito quais caminhos deveriam seguir, né? Cada um tinha a sua responsabilidade ali, marketing, finanças, vendas, a própria presidente. Mas de fato a gente não sabia se aquilo era realmente o que a gente gostaria e até entendendo em cada um desses ramos como que cada um poderia agregar com as suas fortalezas, fraquezas. Então eu senti que a gente estava de certa forma perdido em algumas coisas, né? Acho que o reconhecimento interno não acontecia. E aí um amigo meu indicou a Ângela, né? Falou do trabalho dela. Eu achei que seria o momento perfeito para que a gente tentasse um trabalho como esse, né, para a gente começar a se conhecer um pouco mais, né, como indivíduo ali, como a gente poderia ajudar a organização a crescer, mas também como equipe, né, porque foram feitas sessões em grupo, né, que não era só um olhar individual, era um olhar de grupo, né, então a gente começou a reconhecer muito mais quem era um outro, quais eram as limitações, quais eram as vontades, as aspirações, e com isso permitiu que o nosso dia a dia de trabalho melhorasse bastante. Então foi mais ou menos nesse cenário que eu conheci a Ângela. Muito bem. Eu até vou pedir para você falar um pouquinho desse trabalho, dessa organização, que na verdade eu acho que a proposta deles é uma proposta muito legal, por isso que eu me engajei nesse trabalho, né? No primeiro semestre nós trabalhamos muito essa questão do conhecimento, do autoconhecimento, do grupo, da gestão, né? Então, foi bem um trabalho de consultoria de carreira, um trabalho mais de um coach, vamos dizer, corporativo, isso no primeiro semestre. Mas havia, sim, uma preocupação que era com o que fazer assim que terminar o mandato. Algumas pessoas poderiam tentar, dentro da própria organização, uma recolocação, como aconteceu com alguns, mas a maioria estava querendo realmente partir para uma experiência de mercado, né? Então, eu vou pedir para você falar só um pouquinho da IESEC, o que você fazia, o que é essa instituição aí muito bacana, que eu acabei prestando serviço depois por um período. Sim. A ESEC é uma organização, uma ONG que está presente em praticamente quase todos os países do mundo, né? Está em torno de 120 para cima países do mundo. E ela surgiu há um tempo atrás com o objetivo de que as pessoas conhecessem outras culturas, outras realidades e que conseguisse trazer um impacto positivo para o mundo, né? E aí, numa visão mais recente, a intenção da ESEC é desenvolver a liderança no jovem.
o protagonismo individual do jovem e que ele consiga ter um olhar para o mundo e conseguir desenvolver, ele é um caminho que faça sentido para ele. Então a ESEC tem esse propósito, né, de desenvolver a liderança e trazer um impacto positivo para o mundo através de tudo que ela desenvolve. E o produto em si dela são intercâmbios. Tem o intercâmbio profissional e o intercâmbio social. Então a gente mandava e recebia pessoas para o mundo inteiro e recebia pessoas do mundo inteiro para realizar trabalho em ONGs, por exemplo, que iam dar aula para crianças, iam fazer trabalhos de marketing e, por exemplo, desenvolver o marketing de uma empresa que não tinha condição de contratar uma agência. A gente recebeu perfis mais profissionais para trabalhar em grandes empresas e a gente também mandou pessoas para trabalhar em organizações lá fora, em projetos lá fora e para trabalhar em grandes corporações lá fora. Então a ESEC é um pouco disso, né? E a gente trabalhando lá há algum tempo, a gente assumiu o mandato de diretoria, né? Cada um com a sua responsabilidade. E naquele ano de 2014, se eu não me engano, foi o ano que a gente começou o trabalho junto, logo no começo do ano, com a Ângela, muito focado em autoconhecimento, em entender sobre você mesmo e como você poderia, de repente, agregar mais sobre a organização e obviamente, entender mais o seu perfil profissional, as suas motivações de carreira e etc. Então, foi muito positivo porque a gente, como jovem, nunca tendo uma experiência profissional, a gente teve que assumir uma organização, né, pessoas abaixo da gente, sendo que a gente mal conhecia a gente mesmo, né? Então, para você liderar pessoas, é importante que você conheça suas fortalezas, como você tem um relacionamento com as pessoas, quais são os seus motivadores de carreira. Então, foi um trabalho que ajudou a gente a ter uma melhor gestão das pessoas que a gente estava tendo ali e também ajudou a gente clarificar um pouco os caminhos de vida que a gente queria seguir. Então, a gente estando numa organização em que tinha um impacto legal para a sociedade, a gente viu que realmente isso era um motivador nosso de carreira, que não adiantaria a gente ir, por exemplo, para uma indústria de tabaco em que a gente não acredita no impacto que isso traz para a sociedade. Então, ajudou a gente nessas perspectivas e, obviamente, a perspectiva de a gente entender com que tipo de trabalho a gente tem mais interesse. Então, uma diretora lá de finanças, ela percebeu que talvez não seria talvez o caminho financeiro para ela seguir, né? Hoje em dia ela trabalha na Amazon. Então eu, por exemplo, segui para o caminho de marketing, né? Do marketing digital. Então ajudou a gente a trilhar e às vezes reforçar o que a gente estava querendo seguir. Ah, que bacana. Bom, eu me engajei muito nesse trabalho. Primeiro que eu adoro trabalhar com jovens, né? Eu acho que, nossa, vocês têm uma proposta maravilhosa e realmente são o futuro aí do nosso país, né? E segundo que, quando eu fiquei sabendo da ESEC, a ESEC tem alguns pilares que me contemplam muito, né? E um deles é trabalhar em função e a favor da paz, promovendo o intercâmbio, fazendo com que as pessoas, quando elas acabam indo para um outro país e que elas começam a ter contato com aquela cultura, isso faz com que aumente, né, essa capacidade de empatia, tanto empatia emocional como empatia cognitiva. Então, isso me chamou muito a atenção e por isso que eu aceitei fazer o trabalho lá, porque, gente, trabalhar pela paz, né, nossa, é maravilhoso, né? Então, isso que eu só queria complementar isso. E eu acabei acompanhando também pessoas, né, num trabalho de apoio para pessoas que foram fazer intercâmbio fora. Então, teve uma pessoa daquele grupo que eu acompanhei que foi para a Índia, a outra que foi para a França, eu tive uma outra também, de uma outra turma de lá, que foi para o Egito. Então, é uma experiência muito incrível mesmo, né? Mas que legal. Eu vou deixar para você falar sobre qual foi a sua escolha profissional um pouquinho mais para o final, tá? Tá bom. Mas, enfim, o que eu queria perguntar para você é sobre como você via o Renan antes do trabalho, de todo esse trabalho que você fez lá comigo, que a gente desenvolveu junto, que desenvolvemos com o grupo, porque foi um trabalho de grupo, como você falou.
como você viu esse Renan no início e no final, depois que a gente já estava finalizando, quando você já estava buscando estágio, no que tudo aquilo te ajudou depois? Uhum. Bom, quando a gente começou, eu não tinha muita clareza sobre quem eu era, né? Eu acho que a gente, nesse caminho de começo da vida profissional, a gente começa a descobrir outras características que não características pessoais que não envolvam o lado profissional, né? E eu tinha dificuldade de descobrir quem que eu era, qual que era a minha fortaleza, aonde que eu agregava no momento de trabalho, aonde eu tinha talvez uma fraqueza que eu deveria me atentar, né? Como eu já comentei, os motivadores de carreira, então coisas que eu deveria talvez me atentar mais, porque isso vai me fazer mais feliz, né? Como eu comentei, não adianta eu ir para um lugar em que eu não acredito no propósito da empresa, que isso, por mais que, sei lá, tenha um salário legal, eu não vou me motivar para isso. Sim. Então, eu comecei um pouco perdido, né, em quais caminhos seguir, para onde ir trabalhar, que área trabalhar, né, porque a área de administração você tem uma abrangência bem grande, e acho que esses desenvolvimentos que me fez conhecer mais a mim mesmo, me ajudou muito a ter know-how sobre quem eu era, e em momentos de entrevistas futuras eu consegui trazer isso para a mesa, né, do que imaginar que eu realmente era assim, sem ter uma constatação através de perfil profissional que a gente fez, e me ajudou também a escolher o caminho que eu gostaria de ir posteriormente. Como eu comentei, os meus motivadores de carreira ficaram claros, e as empresas que eu gostaria de trabalhar e com que eu gostaria de trabalhar ficou claro também. Então, eu entrei como uma pessoa que não sabia por onde seguir, né, e quem eu era de fato, quem era o Renan no âmbito mais profissional, no âmbito de carreira, e eu saí com mais certeza de quem eu era, com clareza onde eu poderia aportar para uma organização e que organização eu gostaria de seguir. Que bacana, né? Nossa, então é assim, realmente foi um mergulho em autoconhecimento, e é um autoconhecimento que, a princípio, porque eu apliquei várias técnicas, vários testes, então é um autoconhecimento que, num primeiro momento, parece que ele tem muito foco profissional, mas ele te dá um autoconhecimento que serve para a vida, né? A pessoa lateraliza aquele conhecimento, aquele autoconhecimento, né? Muito bacana. Até aqui falamos de todos os ganhos, né? Os ganhos diretos que você teve. Você enxerga algum ganho indireto que você teve naquele trabalho? Acho que com certeza vi vários ganhos indiretos a partir disso, né? Os ganhos diretos eu já comentei, mas por a gente trabalhar em equipe ali e todo mundo entender um pouco mais sobre o perfil do outro, me fez acender realmente um olhar que talvez eu não tinha mais sobre as pessoas, né? Entender os diferentes perfis de pessoas que eu me relaciono, como relacionar com essas pessoas, né? Então me ajudou a ter um relacionamento profissional e de amizade com as pessoas melhor, porque eu entendia muito mais quem era essa pessoa, quais eram os pontos positivos e talvez a desenvolver. E eu também, como eu comentei, eu era uma pessoa que não me conhecia muito e muito inseguro se eu realmente era uma pessoa boa, né? E, obviamente, eu não sou uma pessoa boa em todas as características, mas eu comecei a conhecer quem eu realmente era e quais eram as fortalezas que eu tinha para que me desse segurança no momento de uma dinâmica de grupo, numa entrevista, eu tivesse certeza que aquilo eu ia conseguir aportar para a equipe, né? Então, isso me deu uma tranquilidade de saber a minha limitação e saber aonde que eu poderia entrar e ganhar, né? Então, acho que tem esse ponto da empatia, você entender mais sobre as outras pessoas e como trabalhar com cada uma delas, e o ponto de segurança pessoal e profissional também me ajudou bastante. Que bacana, né? Nossa, eu fico bem feliz, porque realmente é um trabalho para desenvolver, né? E desenvolvimento é isso. Tanto quando eu dava aula, eu comecei a dar aula com 17 anos, né? Eu dava aula de inglês. Eu já tinha uma coisa assim, que eu adorava quando a pessoa chegava sem saber falar nada de inglês e no final do semestre eu via que ela tinha aprendido, ela tinha se desenvolvido
e que foi aí ali o meu empenho em transmitir aquele conhecimento, aquele conteúdo, né? Então, eu ficava hiper feliz quando eu conseguia ver esse resultado. E agora, nesse trabalho que eu faço, né, depois aí desses anos todos que eu venho fazendo, esse trabalho de desenvolvimento, é muito maravilhoso ver que, primeiro que assim, todas as pessoas, elas acham, elas não sabem, né, os pontos fortes que elas têm. E muitas vezes, né, existe uma cultura de cultivar sempre o lado mais negativo, né, as pessoas sempre se sentem mais patinho feio, e elas acabam achando que isso é só com elas, isso só acontece com elas. E na verdade não. Na verdade, a maioria das pessoas tem uma insegurança e uma autoestima bem rebaixada, né? Então, fazer esse tipo de trabalho, fazer com que a pessoa enxergue o que ela tem de positivo, o que ela tem de ponto forte, e não é só através dos testes, porque eu já atuei muitos anos, então eu consigo reconhecer um talento, eu consigo reconhecer o que aquela pessoa tem de positivo, qual é o ponto forte dela, no que ela pode se apoiar, né? Então, ouvir isso de você me deixa muito feliz, né? Muito feliz, porque eu atinjo o meu objetivo, porque o meu objetivo é bem esse mesmo, é ajudar a pessoa a se desenvolver, a florescer, né? E a conquistar. Aí, eu queria que você falasse, então, pra gente, sobre a sua trajetória de carreira, tipo assim, o que é que você escolheu fazer de profissão, como foi essa sua escolha, onde você estudou, e aí depois que você fez o nosso trabalho lá, que aí você já ingressou no mercado de trabalho, como é que tá aí a sua trajetória de carreira? Legal. Bom, então eu entrei na faculdade aí com 17 anos. Eu sempre fui uma pessoa que queria trabalhar no mundo da administração. Eu tenho um espelho aí no meu pai, que é um empresário, o meu primo, que também seguiu mais ou menos no mesmo caminho. Eu sempre tive interesse sobre isso, né? E eu sabia que o curso de administração era um curso que ia me dar abrangência para conhecer tudo sobre uma empresa, né? Diferente se eu, por exemplo, for para uma engenharia de produção, em que talvez eu conheça mais a produção de uma empresa, ou no marketing, que eu vá conhecer mais o marketing. A administração é um curso que permite você entender realmente todas as pernas da empresa, né? Desde a parte da contabilidade, do marketing, do financeiro, você entende sobre a economia, você entende sobre o RH, você entende sobre tudo de uma empresa. Então, eu tinha certeza que esse era o curso que realmente ia me abrir oportunidades na cabeça e realmente entender nesse mundo empresarial por onde eu gostaria de seguir, né? Eu até brinco, eu entrei com uma cabeça, nossa, adoraria trabalhar na Bolsa de Valores, e saí não querendo trabalhar com isso. E se eu não tivesse feito administração, talvez eu não teria visto todas as outras coisas que existem, né? Se eu tivesse seguido, por exemplo, para economia, eu não teria conhecido marketing, que é o que eu trabalho hoje em dia. Então, foi um curso muito bom para me dar essa abrangência, e hoje em dia eu vejo que a abrangência da administração me permite conhecer muito mais os territórios da empresa em que eu estou hoje em dia. Se eu tivesse feito um curso muito focado em marketing, eu conheceria muito sobre o marketing, mas eu consigo ter um olhar financeiro, um olhar sobre a contabilidade, um olhar sobre a produção. Então, isso me agrega muito a ter um olhar mais geral sobre a empresa hoje em dia. E no momento que eu comecei a fazer o coaching de carreira, eu realmente tinha dúvida, né? A administração te deixa muitas portas abertas, né? Como eu comentei, RH, produção, contabilidade, financeiro, na economia, marketing, tem várias possibilidades que você pode trabalhar. E no trabalho da ESEC, junto com o coaching, eu comecei a ver realmente o que me dava mais interesse, que era o mundo do marketing. Então, através daí, eu comecei a ver o que eu realmente queria para minha vida, né? Aquele foi um ano decisivo, em 2014, e que eu realmente gostaria de trabalhar com marketing digital, que era uma coisa que no momento não era tão grande, mas que hoje em dia todo mundo sabe que o marketing digital é gigantesco. E aí, com a ajuda de entender os meus motivadores de carreira, quem eu era, quais eram minhas fortalezas, isso me ajudou a seguir muito mais confiante em alguns processos seletivos. E aí eu tive a sorte e o sucesso de passar no trainee da Nestlé, né, trainee de marketing,
porque acho que foi uma conquista muito grande na minha vida, ter passado e entrado nessa empresa maravilhosa. Não é sorte, foi estratégia, né? Realmente não é sorte, é uma estratégia, né? Mas é ser grato por ter acontecido isso, né? E essa estratégia não é muito, só para relembrar que acho que a consultoria, né, de carreira, na verdade, né? O coach, ele te ajuda também a entender sobre você, mas foi uma consultoria para te ajudar a seguir quais são as estratégias para você alcançar aquilo que você tinha em mente. Eu realmente consegui, né? Na verdade, eu naquele trabalho, eu usei muitas técnicas de coach também, né? Já que eu sou Master Coach. Mas ali foi um trabalho realmente de orientação profissional, de consultoria de carreira, com estratégias também e ferramentas de coach, além da psicologia mesmo, né? Sim. E aí me ajudou bastante, acho que consegui traçar o meu objetivo, entender todos esses pontos do meu perfil e conseguir passar no meu tão sonho aí como um trainee de marketing. E aí depois disso, acho que foi um caminho muito vitorioso, né? Dado toda essa bagagem que eu já tinha, eu acho que eu entrei muito mais preparado ali para o ambiente de trabalho, né? Obviamente com toda essa ajuda dessa consultoria estratégica me ajudou a perseguir os caminhos que eu gostaria de traçar lá dentro, né? E o trainee, ele também te dá uma abrangência legal sobre a empresa, passar por diferentes áreas. Fiquei 2 anos trabalhando lá como trainee de marketing, passei por uma unidade de negócio, passei por marketing digital, que realmente é o que eu amo de paixão, e encontrei a área de inovação, que foi onde eu trabalhei por muito tempo, né? E eu ter feito esse reconhecimento de quem eu sou me ajudou a entender aonde eu poderia agregar minhas características diferentes em cada área, né? Porque cada área é muito diferente da outra, e às vezes você ser um pouco mais analítico em uma, você talvez não precise na outra, e você reconhecendo as suas outras fortalezas, seus outros talentos, te permitem sempre você ter algo para aportar ali. E aí, depois de inovação, eu recentemente me juntei à área de e-commerce, né, que está muito linkada com o marketing digital, que eu sempre vi ali que era um interesse. E agora eu estou super feliz, estou liderando pessoas, né, estou liderando 2 pessoas na minha equipe, e eu vi o quão é importante eu ter feito aquilo e ter continuado refletindo sobre tudo que aconteceu e continuar pregando isso com a minha equipe, né? Eu faço parte agora não só do meu desenvolvimento, mas com o desenvolvimento dessas pessoas, e utilizar algumas técnicas que a Ângela utilizou na época e me ajudou agora, inclusive, esse ano, com algumas outras coisas, ajuda que eu consigo desenvolver essas pessoas, que o meu objetivo não é puramente que as pessoas deem resultado, mas sim que elas evoluam como profissional na carreira deles. Então, tudo isso me deu uma bagagem muito boa para eu ser um gestor melhor hoje em dia também. Legal. Fez administração aonde? Na FEUSP. Porque administração é um curso que tem um estigma, né? As pessoas acham que quando elas não sabem o que fazer, elas vão fazer administração. Mas, na verdade, a administração é um curso que ele é bastante amplo, ele te dá uma visão e uma possibilidade de atuar de maneira generalista, e quando você encontra realmente aquele nicho que você quer atuar, aí sim você pode começar a se especializar nele. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, precisa ter várias competências para você conseguir trabalhar como administrador, né? E uma outra coisa bacana também é que a pessoa pode administrar a própria empresa, se ela quiser, né? Então, é bastante, assim, interessante o curso. E a motivação das pessoas, ela não necessariamente, para fazer esse curso, né, não necessariamente precisa ser ou optar por esse curso porque está perdido, não sabe o que fazer, então vou fazer isso, né? Mas eu também quero dizer que, pela minha experiência, muitos outros cursos também são escolhidos porque a pessoa não tem opção, ela não sabe o que fazer, e aí ela ouve alguém falar uma coisa, ou outro, e ela acaba tomando uma decisão que
Muitas vezes ela nem sabe por quê, né? Mas que legal. Você considera que você encontrou a sua profissão ideal? Sim, eu acho que o caminho da administração me ajudou a achar a profissão ideal, como você bem comentou, né? Depois eu achar o foco e seguir. Hoje em dia eu não me vejo trabalhando em outra coisa, então eu realmente encontrei o meu caminho. Eu quero fazer mais uma outra pergunta, que é o seguinte. Teve uma dinâmica que nós fizemos, que inclusive foi lá no prédio da FAO, e ali eu pedi para vocês projetarem um desejo, uma vontade, e isso tinha a ver com a empresa onde vocês trabalhariam, né, o lugar onde vocês iriam trabalhar. Então, eu queria saber o que daquela dinâmica que nós fizemos, o que efetivamente aconteceu. Bom, eu acho que o que a gente desenvolveu ali, né, até com um trabalho manual que eu acho que te ajuda a despertar outras partes de você, aquele sonho que eu tinha realmente se concretizou, né? Eu acho que eu reproduzi o meu sonho ali de trabalhar numa multinacional europeia, e hoje em dia eu trabalho numa multinacional europeia, então acho que feliz que aquilo que eu tinha reproduzido aconteceu aí depois de 4 anos já que eu reproduzi aquilo, já estava encaminhado no meu sonho. Que legal. Na verdade foi em 2014, né? Sim. Então, em 2014, nós fizemos uma dinâmica. Na verdade, ali é colocado, né, um projeto, né? Nós fizemos ali um projeto, era uma vontade que você tinha, você retratou isso com o material que a gente utilizou, e de 2014 para cá, realmente, olha, transcorrido aí esse período, hoje você está no lugar que você já gostaria de estar em 2014. Nossa, cara, não é demais isso? Sensacional. É demais, né? Sensacional, não é? Muito bem. Aí, eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens que se encontram em fase de escolha profissional e também de todas aquelas pessoas que sofrem por não terem ainda encontrado a profissão ideal delas. O que você falaria para elas? Olha, é um momento difícil que todos vocês passam. Acho que para ninguém é fácil esse momento, né? É um momento que você olha o caminho que você vai perseguir por muito tempo na sua vida, né? E às vezes parece que é impossível você decidir, mas é um processo importante da sua vida você se dedicar a isso, né? Não é uma coisa que vai da noite pro dia, você vai acordar e falar assim, quero ser administrador, eu quero ser músico, eu acho que você precisa cultivar e entender um pouco mais sobre você mesmo, né? O que você gosta e não seguir tanto o que outras pessoas dizem que você deveria gostar, né? Eu acho que ainda tem muito no Brasil e no mundo, as pessoas são muito influenciadas por o que a família fez, ou o que os amigos acham que deveria fazer, ou até cursos que talvez ali tenham interesse, mas não são tão conhecidos, ou talvez não traria tanto dinheiro e a pessoa acaba não optando por aquilo. Eu acho que para você ter uma trajetória de carreira de sucesso longa e feliz, você tem que escolher o que você realmente quer. Você não tem que seguir o que outras pessoas acham ou seguir somente o dinheiro, né? Acho que você tem que seguir realmente o que você quer e se dedicar nesse momento, né, com um coach de carreira, com uma consultoria estratégica para te ajudar a atingir os objetivos que você está descobrindo, para te apoiar nesse momento e você realmente ver que você fez uma decisão mais certa do que você faria de uma noite para o dia, né? Eu vejo muitas pessoas que inclusive estudaram comigo, depois de 4 anos de engenharia, ela vai e vê que era administração que a pessoa queria, porque na família falava, não, você precisa ser engenheiro, você precisa ser engenheiro, precisa ser engenheiro. Então, se a pessoa tivesse feito isso no ano em que ela entrou em engenharia, tivesse olhado realmente o que ela teria interesse, ela teria começado talvez 3 anos aí de estudos a menos e seguindo o que ela realmente tinha vontade de aprender. Então, o meu recado não desista, tente se esforçar o máximo possível para você realmente encontrar quem você é, qual é a sua vocação, qual é o seu talento e que curso você quer realmente prestar e fazer, porque é uma decisão importante e uma decisão que precisa ser trabalhada contigo. Então, se dedique a isso, que é
no final das contas vai valer muito a pena. Bom, e agora então é o que você diria para mim? Tem alguma mensagem? O que você gostaria de falar? Sim. Bom, Angela, acho que já comentei algumas vezes para ti, acho que o trabalho que a gente fez ali no passado e em alguns momentos depois disso foram super importantes para mim, né? Como eu comentei já nesse momento, foram importantes para descobrir quem eu era em 2014, né? Eu acho que você talvez não seguiu o padrão ali, eu vou implementar 10 aulas certinhas, você entendeu muito o ambiente que a gente estava vivendo e com toda a dimensão que você tem de estudos que você fez, você trouxe pinceladas de coisas diferentes que ajudou a gente a entender melhor o caminho que a gente deveria seguir, com várias pessoas muito diferentes ali trabalhando no mesmo ambiente, você conseguiu que todo mundo tivesse um desenvolvimento muito bom. Então, acho que sou muito grato por tudo aquilo que você fez por a gente, né? Acho que naquele momento foi importante para a gente, como organização, crescer e atingir melhores resultados, e sou grato por tudo o que você desenvolveu em mim e as luzes que você acendeu em mim e que estão acesas até hoje, né? Por mais que a gente não continue fazendo esse trabalho aí tão constantemente, são luzes que acenderam na minha cabeça e que me fazem olhar talvez o dia a dia, o mundo de uma forma diferente. Então, eu queria agradecer por tudo aí que a gente trabalhou junto. Queria que mais pessoas tivessem oportunidades como essa. Ah, que legal. E eu agradeço você pela sua generosidade, por ter me convidado, né, para ir lá, porque eu acho que foi também para mim um diferencial, me deu a oportunidade de trabalhar e de ajudar todos, né, que eu consegui ir lá, e de conhecer a organização, que realmente ela tocou meu coração também, né. Bom, eu agradeço muito também essa tua gentileza aí de fazer a entrevista para a gente ajudar outras pessoas, porque o projeto é esse, né? É a gente se engajar para ir ajudando cada vez mais pessoas, levar informação relevante para elas, para que isso também possa fazer com que elas, de uma certa forma, sejam sensibilizadas para tomar uma decisão, aí, que é uma decisão muito importante, né? Essa questão da profissão, porque, na verdade, a gente realmente sempre pode rever a nossa escolha, mas certamente passaremos nessa escolha, vamos ficar pelo menos uns 10 anos, né? E 10 anos em alguma coisa que a pessoa não suporta, realmente ninguém merece, né? Sim. Então tá bom, Renan, muito obrigada, viu? Um beijo para você. Obrigado. Deus. Valeu, gente. Obrigado. Beijo.